Sejam todos bem-vindos para a nossa revisão da aula de Atos. Então esse vídeo aqui, ele tem o objetivo de revisar aquilo que já foi ensinado na Nova Tabernáculo Batista Fortaleza, na matéria do CENIB Atos dos Apóstolos. Então a gente vai para essa revisão, para você aí que quer ter esse material online para acompanhar, pegue sua Bíblia, abra no livro de Atos e acompanhe comigo. O primeiro fato que a gente tem que levar em consideração é a autoria do livro de Atos. E logo em Atos capítulo 1, versículo 1, você vê que esse livro está sendo destinado a Teófilo. Ele fala do livro anterior. E qual seria esse livro anterior? O livro anterior ao qual o autor de Atos se refere é o livro de Lucas. Lucas também é o autor do livro de Atos e do livro de Lucas. Lucas, alguns teólogos dizem que Lucas era discípulo dos apóstolos, ele acompanhou ali todo o ministério de Jesus, e a gente sabe que Lucas acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias e que ele estava com Paulo em Roma. A aparição em primeira pessoa, onde a gente vê ali o narrador do livro de Atos falando como se ele estivesse presente nas cenas, é a partir de Atos 16. Em Lucas capítulo 1, do versículo de 1 a 3, a gente vê ali o estilo de escrita de Lucas, que era um médico. Então, se eu te perguntar quem é o autor do livro de Atos, é Lucas, o médico, o mesmo autor do livro de Lucas. E o estilo de escrita do autor é um estilo de um relato ordenado. Ele fez um relato organizado de todos os fatos. A gente vê que ele é bem preciso quanto à geografia do lugar e acredito que por ser médico, ele também, médico e grego, ele também ali tinha um bom conhecimento e fez tudo minuciosamente para que a gente pudesse, investigou tudo para que a gente pudesse ver a veracidade das informações que ele está escrevendo. Então, a primeira coisa dessa revisão é a autoria. A autoria vem de Lucas, o estilo do autor em forma de relato ordenado. E a gente vê ali que logo no primeiro e segundo capítulo do livro de Atos a gente tem coisas muito importantes. Uma delas é aquilo que Jesus veio fazer depois que ressuscitou. Jesus não veio se vangloriar, ele não veio apenas fazer um lanchinho com os apóstolos ou fazer uma retrospectiva do seu ministério. Ele veio falar-lhes a respeito do reino de Deus, ele continuou com a sua missão, Jesus sempre trabalhando, ele não veio descansar, deitar numa rede e curtir férias. Ele veio trazer instruções acerca do reino dos céus. E a gente vê que Jesus apareceu ali para muitas pessoas. Na leitura do Evangelho a gente já vê que ele apareceu aos 11, enquanto estavam reunidas a portas fechadas. Logo que ressuscitou no túmulo, também ele apareceu ali a Maria e a uma outra Maria, Então a gente já tem aí 11 mais 2, 13. E ao caminho de Emaús ele apareceu a outros 2 homens, 15 pessoas. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz que Jesus apareceu a 500 pessoas de uma vez só, o que totaliza 515 pessoas, em média, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E Jesus, nos 40 dias que ele passou ressurreto, ele deixou provas indiscutíveis de que ele tinha voltado nos mortos. A gente vê isso também ali nos primeiros versículos de Atos, capítulo 1. Então, Jesus passou 40 dias na terra depois de ressurreto e apareceu a cerca de 515 pessoas. A gente vê também que, segundo as Escrituras, os apóstolos que vinham sendo liderados por Pedro, a igreja no princípio, que vinha sendo liderada por Pedro, segundo as Escrituras, eles elegeram uma pessoa para ficar no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus e se enforcou. Então haviam 2 concorrentes, um era José Basabás, conhecido como Justo, e o outro era Matias.
E segundo o costume dos judeus, eles tiraram sortes para escolher quem ocuparia o lugar de Judas. E as sortes caíram sobre Matias, que era conhecido como o Justo. E ele veio ocupar o lugar de Judas. Naquele começo ali, os que se reuniam em nome de Jesus eram cerca de 120 pessoas. Também está no livro de Atos, descrevendo tudo isso aí no capítulo 1. Seguindo ao capítulo 2, a gente vê ali o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Esse dia foi conhecido como a autenticação do corpo humano como o novo santuário do Espírito Santo de Deus na terra. E eu vou descrever um pouco desse fato para você, mas o dia de Pentecostes, que está no capítulo 2 do livro de Atos, é o dia da autenticação do corpo humano como o novo santuário do Espírito Santo de Deus na terra, né? E o dia de Pentecostes já existia, porque Pentecostes é uma das festas anuais dos judeus, né? Jesus foi crucificado durante a festa da Páscoa e ficou 40 dias na terra. A festa de Pentecostes acontece 50 dias após a festa da Páscoa. Então, Jesus, ele ficou 40 dias quando houve a sua ascensão, a sua elevação aos céus. 10 dias depois, completando 50 dias após a Páscoa, acontece a festa de Pentecostes. E por causa do evento de Pentecostes, muitos judeus espalhados por todo o mundo estavam reunidos ali em Jerusalém, né? Então o evento foi que quando a igreja estava reunida, se ouviu um grande barulho de vento que entrou na casa e foi aquele desespero, né? Aquele vento encheu a casa em línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça dos que estavam ali reunidos. E o relato diz que os apóstolos falavam na sua língua e todas aquelas 15 nacionalidades os ouviam falar, falar das coisas de Deus em suas próprias línguas maternas. Esse foi o evento do dia de Pentecostes, a autenticação do corpo humano como novo santuário do Espírito Santo de Deus na terra. E aqueles que observavam ficavam atônitos, falando: não são todos galileus? Como nós os ouvimos falar em suas línguas, em nossas próprias línguas maternas? Outros julgaram que eles estavam bêbados. E Pedro, usando a oportunidade, lhes fez um apelo, lhes pregou a palavra de Deus, e 3.000 pessoas se converteram a Jesus nesse dia e foram batizadas. Então o dia de Pentecostes é o dia como a autenticação do novo templo do Espírito Santo de Deus na terra. E esses novos cristãos se uniram de tal forma que tinham tudo em comum, e eles vendiam os seus bens e repartiam aqueles que pouco tinham, né? De modo que não faltava nada para ninguém. Um homem chamado José, conhecido como Barnabé, vendeu uma propriedade e botou os dinheiros aos pés dos discípulos. Outras pessoas fizeram isso, e um casal, Ananias e Safira, também o fez, só que eles cometeram um erro. Eles mentiram. Eles venderam a propriedade e botaram só parte do dinheiro ao pé dos apóstolos, como se tivessem colocado tudo. E Pedro repreendeu Ananias, falando que a propriedade era dele, ele podia vender ou não, e o dinheiro depois de vendido também era dele, ele poderia dar tudo ou não, mas ele não poderia ter mentido para o Espírito Santo, e por isso ele caiu morto ali diante de Pedro e de todos, o que encheu de temor toda a igreja. O que aconteceu também com a sua mulher. E os apóstolos, eles tinham um grande poder dado através do Espírito Santo. Essa igreja primitiva que se reunia, eles praticavam 4 atividades, que está em Atos 2:42, 4 atividades principais da igreja primitiva, que eram o ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então,
quando alguém te perguntar qual que eram as 4 atividades da igreja primitiva, eram a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E logo no começo ali já houve perseguição aos discípulos de Jesus, né, pelo Sinédrio, pelos líderes religiosos dos judeus que prenderam os apóstolos, mas milagrosamente eles saíram da prisão, anjos os libertaram e eles continuaram a pregar a palavra de Deus. E curando um aleijado, chamou a atenção de muitas pessoas. Ficava ali um aleijado e os apóstolos João e Pedro o curaram, que chamou a atenção de muitas pessoas. E Pedro, usando também daquela oportunidade, lhes pregou o reino dos céus e lhes pregou o nome de Jesus, e 5.000 pessoas creram. Agora, um detalhe: quando conta assim 5.000, eles contam como costume daquele povo, contava só os homens, então tinha muito mais pessoas, e dessa forma o evangelho vinha sendo espalhado de modo extraordinário para o maior número de pessoas possíveis. E a gente vê ali que o Sinédrio continuou a perseguir os apóstolos e os levaram presos e os repreenderam. Mas Gamaliel, um mestre da lei, um fariseu, membro do Sinédrio, defendeu ali a conduta dos apóstolos, dizendo: deixem esses homens em paz, porque se aquilo que eles estão fazendo proceder de Deus, ninguém vai poder impedi-los, mas se não proceder, acabará em nada. E com esse argumento eles açoitaram os apóstolos e os libertaram, e estes, o que eu acho mais impressionante, deram glórias a Deus por terem sido considerados dignos, por sofrerem pelo nome de Jesus, e saindo dali continuaram a pregar o evangelho de forma extraordinária, corajosamente. Mas logo se começou uma discussão, porque os judeus de fala grega discutiam com os judeus de fala hebraica, né, sobre as suas viúvas estarem sendo negligenciadas no partir do pão. E vendo essa situação, os discípulos não queriam abrir mão do ministério da pregação da palavra e das orações. Eles levantaram 7 pessoas, e essas 7 pessoas vocês podem vê-las em Atos capítulo 6. Um deles era Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que veio se tornar o primeiro mártir, ou seja, aquela primeira pessoa que veio a morrer pelo nome de Jesus. Então esse aí é o resumão, né? O resumão da primeira aula de Atos no CENIB da Nova Tabernáculo Batista Fortaleza. Para você que perdeu a aula ou para você que quer revisar, o método de aprendizado, o melhor que você pode ter é grifar a sua Bíblia todos esses fatos marcantes, né? De modo que quando você estiver pesquisando, até mesmo numa outra leitura depois das aulas, você já tem ali, você já sabe onde estão essas informações, até para poder ensinar para outra pessoa. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esse ensino de Atos, que você continue acompanhando os próximos vídeos, e vejo você logo mais. Até a próxima.